Essa foi a madrugada em que o Brasil foi roubado 2 vezes. E tem um detalhe nessa história que a maioria das pessoas vai deixar passar. Mas é exatamente nesse detalhe que se explica tudo. Na madrugada desta sexta-feira, enquanto você dormia, um grupo de parlamentares se reuniu no Congresso e, com 19 votos contra 12, destruiu meses de investigação sobre o maior escândalo de desvio da história do INSS. 50 bilhões de reais. Dinheiro de aposentado. Dinheiro de quem trabalhou a vida inteira pagando contribuição, acreditando que esse dinheiro estaria lá quando eles precisassem. Mas não estava. Foi desviado. E quando alguém tentou cobrar, o sistema reagiu. Mas antes de chegar na votação, precisa entender o que aconteceu horas antes, porque é aí que a história fica sinistra de verdade. Na mesma sexta-feira, antes mesmo de a CPMI se reunir para votar, o STF derrubou a prorrogação da comissão. Ou seja, o Supremo, pela manhã, já garantiu que não haveria tempo para reviravolta. O Congresso, à noite, enterrou o relatório. 2 poderes, um resultado. Lulinha protegido. Chame de coincidência se você quiser, mas coincidência não vota em bloco. Coincidência não age em sequência. Coincidência não tem estratégia. O que aconteceu na noite de sexta-feira foi uma operação. E é a operação de coordenação. E aqui as coisas começam a ficar muito estranhas se você defende muito um lado. Vamos lá. Vamos entender uma linha de raciocínio clara aqui. Você vê a esquerda dizendo, ou tentando jogar no colo do Bolsonaro, a responsabilidade pelo desvio dos 50 bilhões dos aposentados, correto? Ok. Daí, a direita disse, vamos fazer então uma CPI para a gente descobrir quem foi que roubou isso. Eles votaram contra. Mesmo assim, foi aprovado. E aí, com as investigações, constatou-se que o Lulinha, filho do Lula, era um dos envolvidos. Estava envolvido até a cabeça, até o pescoço. Ou, se você preferir, até a careca. O careca do INSS era o cara que era apontado como sendo sócio do Lulinha. Agora, com a CPI, CPMI, se você quiser chamar assim, enfim, começou a adentrar e fez o indiciamento do Lulinha, automaticamente o STF foi lá e disse, vamos colocar um ponto final nisso aí. Não é para apurar mais nada, não é para fazer, buscar quem são os culpados, nada disso, nada disso. Olha, ora. Você ouvia a narrativa dizendo uma coisa, a narrativa sempre é de que o problema e a corrupção é com a direita, essa é a narrativa. Na prática, o que acontece é que eles roubam, a esquerda rouba, mas quando o processo começa a ser apurado, sempre tem o abafa-abafa. O Congresso vai lá, abafa os roubos dos ministros do STF. Os ministros do STF, então, quando tem uma circunstância como essa, abafam e protegem, blindam outros corruptos. E aí uma mão acaba lavando a outra. Agora, o que mais chama a atenção é o fato de quem eles estavam roubando. Veja que durante muito tempo a esquerda diz que defende as minorias, defende os negros, defende os pobres, defende os aposentados e tal. E são nesses momentos que você percebe que é tudo narrativa, né? Fica muito evidente, fica claro que no fundo, o que esses caras querem é usar essas pessoas, é usar essas minorias, é usar essas categorias, é usar essas pessoas para conseguir subtrair, roubar o dinheiro do Brasil, seja de quem for. Então, é tudo uma narrativa, é tudo uma maquiagem, é tudo uma mascaração. No fundo, esses caras não estão nem aí para nada. O problema é que as minorias acreditam na esquerda, uma grande parte. O problema é que os aposentados acreditam na esquerda. O problema é que gays, lésbicas, trans acreditam na esquerda. O problema é que o trabalhador acredita na esquerda. O problema é que o pobre continua acreditando na esquerda, apesar das evidências estarem claras. Sabe por que isso acontece?
porque eles usam o dinheiro que eles roubam dessas categorias, dessas pessoas, e compram a imprensa. Além de tudo estar aparelhado, a esquerda praticamente controlar tudo, eles também controlam a imprensa, porque eles pagam bem. Pagando bem, a imprensa fala até a verdade, né? O que não é o caso, né? Nesse caso é o oposto. Então você percebe como as coisas no Brasil funcionam de um jeito muito estranho. E o pior dessa história é que, apesar de todos esses escândalos, apesar de todos esses casos de corrupção, apesar de todos esses desvios, esses crimes, tudo isso, uma grande parte da população continua cega, continua sem entender exatamente o que está acontecendo aqui no país. Essa é a parte mais lamentável de tudo que está acontecendo aqui, entende? Agora vamos para um segundo ponto. Porque aqui é que vem o ponto que mais deveria incomodar qualquer brasileiro, independente do partido, independente da ideologia ou mesmo da preferência política. O relatório construído pelo deputado Alfredo Gaspar não era um documento político, era um documento técnico. Apontava 216 nomes, mapeava o caminho do dinheiro, descrevia o esquema envolvendo o Banco Master e uma rede de associações que existiam ali no papel para tentar sugar os recursos do INSS. E pedia, com base em evidências, a prisão preventiva de Lulinha, filho do presidente da República. 216 pessoas, 50 bilhões, prisão preventiva do filho do presidente. Esse relatório, gente, foi enterrado com 19 votos numa votação que começou de madrugada, quando o Brasil dormia. E as câmeras estavam apagadas. Mas espera, porque ainda não chegamos na parte mais perversa dessa história. Tem coisa pior ainda. Você sabia quem são os maiores defensores dos aposentados no discurso político brasileiro? São exatamente os partidos que compõem a base do governo Lula. São os mesmos que há décadas sobem em palanques, seguram microfones, falam em proteção social, em dignidade do trabalhador, em respeito a quem construiu esse país. São os mesmos que transformaram o INSS em um símbolo político de quanto se importam com os mais vulneráveis. E são esses mesmos que, na madrugada de sexta-feira, votaram para encerrar a investigação sobre quem desviou o dinheiro desses aposentados. Você percebe como a coisa é muito complexa? Agora pense um pouco. Não como argumento político, tá? Pense como fato. Pense como dado. O grupo que diz defender os aposentados foi o grupo que protegeu quem roubou os aposentados. Mas é pior ainda, foi o grupo que também fez parte do roubo. Como é que se chama isso? Hipocrisia? Não, é uma palavra muito pequena. Tem mais uma camada nessa história que precisa ser dita em voz alta. Durante anos, a narrativa da esquerda no poder foi construída sobre a acusação central de que a direita roubou os mais pobres. Aí se fala da reforma da Previdência, teto de gastos, corte de programas sociais. Tudo era enquadrado como roubo institucionalizado contra o trabalhador. Era o argumento eleitoral, era o combustível do discurso, era ali a base da identidade política. Aí toda vez que surge uma situação como essa numa CPMI, que surgem as evidências, que surge um relatório com 216 nomes, adivinha quem está no meio desse esquema? Não só os aliados do governo, figuras conectadas ao campo que se apresenta como o guardião dos pobres. A investigação não era da direita investigando a esquerda por vingança política. Era uma comissão mista, com membros de todos os lados, analisando provas concretas de desvio de dinheiro público. O dinheiro mais sensível que existe, porque é o dinheiro do aposentado, do trabalhador, de quem não tem mais como recomeçar
se perder tudo que construiu, que é o que está acontecendo. E quando chegou a hora de responder, aí eles fecharam as fileiras, apagaram as luzes e votaram para encerrar e ficar tudo como está. Agora vem a pergunta que ninguém quer responder diretamente. O que acontece com as instituições quando elas são usadas não para investigar, mas para proteger bandidos? O que acontece com o cidadão que contribuiu todo mês para o INSS, sabendo que se alguém desviar o dinheiro, eles iriam reagir, eles iriam defender? Só que não foi para prender o culpado, mas foi para encerrar a investigação. A resposta é bem simples e brutal. Acontece a normalização da impunidade nesse país. Acontece a mensagem institucional gravada a ferro de que no Brasil, quem tem sobrenome certo, conexão certa e votos certos não responde por nada. E quando a impunidade é normalizada, o próximo desvio fica muito mais fácil, como já acontece, é corriqueiro aqui no Brasil. O próximo esquema fica mais ousado, porque todo mundo já sabe que, quando chegar a hora, os 19 votos vão estar lá. O aposentado que teve seu dinheiro desviado não tem STF para protegê-lo. Ele não tem base parlamentar nenhuma votando ali para ele na madrugada. Não tem. Não tem filho com sobrenome que garante que essas investigações vão ser enterradas antes mesmo de chegar ao fim. Esse é o Brasil das injustiças. Isso é injustiça. Ele tem o direito de saber o que foi feito com seu dinheiro. E agora sabe, né? O dinheiro sumiu. A investigação foi encerrada. E quem mandou encerrar vai ao palanque na segunda-feira para dizer que defende os mais pobres e você vai acreditar. Esse é o problema. Isso não é política, gente. Isso é escárnio. Se esse vídeo chegou até você, não deixe ele morrer aqui. Compartilhe. Mande para um aposentado. Mande para quem ainda acredita que essa turma está do lado do trabalhador. O algoritmo não vai impulsionar esse conteúdo. Portanto, cabe a você fazer o trabalho que o sistema não vai fazer. Se inscreva no canal, ative o sininho aí e volte aqui na semana que vem, porque essa história não terminou ainda. E enquanto não terminar, a gente vai continuar contando, vai continuar revelando, vai continuar trazendo informações aqui para você. É um escárnio que está acontecendo nesse país. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez. Mas o grande problema não é só o aparelhamento das instituições. O grande problema é que as pessoas continuam votando nesses mesmos criminosos. São as pessoas que reclamam do preço do leite, mas vão lá e votam no dono da vaca por causa de R$1, R$2, uma dentadura, uma bicicleta, um pneu para o carro, seja lá o que for. Enquanto as coisas continuarem assim, esse país não vai mudar. Ele só vai mudar com consciência. Ele só vai mudar quando as pessoas entenderem que quando elas votam em bandidos criminosos, elas estão dando um aval, a chave da porta da sua casa para eles entrarem, levarem tudo e ainda assassinarem os seus filhos. É hora de mudança, gente. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo.